Olá, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso TVB Escola, hoje para lá de especial, com a sua companhia e do outro lado da telinha, aqui no estúdio, com a participação do professor de língua portuguesa, também psicopedagogo e redator, parceiro ao longo da programação aqui da TV Barreto. Seja bem-vindo, professor Luciano Borges, tudo bom? Tudo ótimo, Jaqueline. Tudo um prazer imenso estar aqui com você. Professor, é muito bom tê-lo conosco, não só agora no TVB Escola, mas ao longo da programação, os telespectadores podem aprender a cada dia com a proposta do programa Nova Ortografia, que mistura a variedade linguística, norma culta, preconceitos, tudo isso dentro dessa proposta. É possível relacionar como isso pode colaborar não só para o nosso desenvolvimento, para o nosso conhecimento geral, mas a proposta de tudo isso, como foi que surgiu e essa crescente, porque ele acaba entrando numa nova etapa do programa que caiu realmente no agrado de todos os telespectadores. Isso, o programa Nova Ortografia, ele tem essa proposta de trabalhar uma questão que é bem complicadinha, que é a norma culta, não é? Que as pessoas falam, nossa, língua portuguesa, norma culta, e questões importantes como preconceito linguístico, como variedade linguística. Por quê? O programa Nova Ortografia, ele trabalha só uma variedade da língua, né? Apenas um dialeto. Qual dialeto? A variedade culta. Isso, mas não é qualquer variedade, a variedade culta escrita da língua portuguesa. Então, por exemplo, eu não quero e nem devo, não é, ficar normatizando a fala de ninguém, não é? E por quê? Se eu fizesse isso, eu estaria incorrendo num preconceito linguístico, não é? Ou seja, a língua ela é viva, ela é rica e ela é formada por vários dialetos, né? Então, nosso aqui é o interiorano, paulistano, né? Nós temos aquele tradicional R, retroflexo, de porta, não é? Ele é bonito, não é? A gente não pode ter vergonha de chegar e falar porta, não é? Ou vergonha. Por quê? Faz parte da nossa tradição, faz parte da nossa constituição enquanto indivíduo. Não é? Para você ter uma ideia, eu estou trabalhando em São Paulo agora, e uma vez eu estava lá na minha mesa trabalhando, e eu liguei para pedir para falar com alguém sobre uma consulta médica. E a pessoa me perguntou, qual que é o seu nome? Eu falei, Luciano Borges. Nossa, a redação parou, começaram a brincar comigo, mas de uma maneira bacana, não é? Porque quando ela deixa de ser bacana, aí já é preconceito linguístico, né? Faz parte de uma cultura também, de uma região também específica, a questão desses sotaques todos, não é, professor? Claro, claro. O que é importante, né? E a gente tenta frisar um pouquinho lá no programa Nova Ortografia, né? Que a gente está trabalhando no programa a variedade culta para a língua escrita. Ou seja, a variedade culta, aquela que é de prestígio, não é? Aquela que é cobrada nos concursos, aquela que é cobrada no vestibular, aquela que é cobrada no dia a dia do trabalho. Essa sim, a variedade culta, escrita, a gente não tem como fugir, né? Porque todos os documentos oficiais são escritos em língua padrão. Então, a proposta do programa é esse, e não fazer com que as pessoas, ficar reparando no como as pessoas falam, enfim, por quê? A gente precisa respeitar os dialetos, né? Os dialetos são importantes e não tem como pensar uma língua, não é, como a nossa, né, a língua portuguesa, com o tamanho continental que é o Brasil, a gente pensar que a variedade culta ela vai dar conta de todo um léxico que é muito rico, né? Professor, mas é mais provável que a pessoa, quando ela domina essa escrita, a norma culta, como o professor citou para a gente, além de se sair bem, né, nos concursos, nos vestibulares, essa pessoa ela costuma trazer para a informalidade também toda essa norma culta, ou na informalidade, entre amigos, fora de momentos tensos, como os concursos, por exemplo, essa pessoa consegue continuar desenvolvendo da mesma forma a oralidade culta? Ou você acredita que as pessoas possam, na informalidade, esquecer um pouquinho das regras que o português tem? Olha, isso é uma importante pergunta, né? Que ela é até recorrente, né? O que acontece? O principal papel da escola
é fornecer as formas cultas para os alunos. Não é? Então, o que acontece? E aí, às vezes, geram ruídos, geram preconceitos linguísticos aí. O papel da escola é ajudar os alunos a adquirir o máximo das formas cultas, tanto para fala quanto para escrita. Perfeito. Só que não pode apagar a questão, não da variedade linguística, aquilo que ele aprende na casa dele, na região dele, o falar da região em que ele está. Isso não pode ser apagado. Então, o que acontece? A gente nasce ouvindo os pais, os avós, os colegas, como todo mundo, a maneira como todo mundo se comunica. E na comunicação, independente se a variedade é caipira, se a variedade é paulistana, se a variedade é uma variedade nordestina, não importa. Não é? Essas variedades, a escola tem que ser mais um ponto, né? A variedade culta que é ensinada na escola tem que ser mais uma forma de enriquecer, não é, essa pessoa. Depois, quando ela cresce, não é, ela tem que pensar na variedade estilística. Mas aí, professor, o que é variedade estilística? É o estilo formal e o estilo informal. Você vai adotar um estilo informal quando você estiver com seus amigos, e aí você vai falar da maneira como todo mundo fala, como todo mundo está habituado. Claro que se você tiver formas ali, que se você aprendeu da variedade culta ali que você já conhece e puder melhorar um pouquinho ali a tua fala, vai ficar bacana. Não é? Você vai mostrar que você também domina. Mas o grande sonho de consumo de qualquer professor é ver um aluno que ele consegue transitar. Né? Situações mais formais, que são mais monitoradas, ele vai usar uma fala, não é? Um léxico, um vocabulário mais próximo da norma culta. Professor, antes, né, de ser redator nessa importante empresa que eu sei que você atua na cidade de São Paulo, além dos seus projetos aqui na cidade de Barretos, você tinha uma escola de educação profissional. Isso te promoveu uma sensibilidade maior para esse domínio com a educação ou com os fatos que ocorrem dentro das escolas e fora da escola, que te capacitou não só para ser redator nessa empresa, mas também essa desenvoltura dentro do projeto Nova Ortografia e seus projetos relacionados como escritor também e tantos outros? Isso. Foi fundamental, né? A escola de educação profissional que eu comecei a trabalhar como professor, ela que abriu aqui em Barretos, ela que abriu, né, todo esse universo de que é ser professor. Né? E o que eu gostaria de fazer com a minha formação. Eu iria fazer só a graduação em letras, iria continuar ou não? Né? Então isso foi uma paixão que despertou em mim e que foi essa grande escola, né, aqui de educação profissional que eu trabalhei, que me garantiu isso, né? E eu posso dizer assim, eu tive uma grande oportunidade que foi implementar, enquanto professor da casa, uma estratégia de aprendizagem, os debatedores, aprendizes debatedores. E agora lá em São Paulo, trabalhando com uma equipe fantástica, que ela é uma equipe que chama-se Produção do Conhecimento. Nós escrevemos um artigo, um relato dessa atividade, dessa experiência que eu vivi aqui enquanto professor, que foi o Aprendiz Debatedores, e nós escrevemos um artigo e enviamos para uma universidade lá no Chile, a Universidade Biobío. Nós participamos de um congresso internacional recentemente, há coisa de um mês, e eu estive no Chile para fazer a apresentação desse projeto, que é a aprendizagem baseada em problemas, não é? Que nasceu tudo aqui em Barretos e a gente não fez feio lá no Chile, apresentando um projeto que foi feito aqui, né, na nossa cidade. Aliás, que bacana, né, todo esse projeto. Daqui a pouquinho, o professor Luciano, peço para que compartilhe com a gente mais dessa experiência, aprendizagem baseada em problemas, traz uma reflexão muito bacana para você que está aí do outro lado da telinha. Por isso, permaneça conosco, faremos uma pausa rapidinho, em instantes tem muito mais para você. Até já! Bem-vindos de volta ao nosso TVB Escola de hoje, onde eu converso com um professor de língua portuguesa, psicopedagogo, redator, escritor, nosso companheiro aqui também de trabalho na emissora, Luciano Borges, comentando um pouco sobre o programa Nova Ortografia, que agrega novos conhecimentos para
todo o público, para a comunidade escolar, para você que está aí do outro lado da telinha. Lembrando que o Nova Ortografia está numa nova temporada, muitas dicas importantes para você que quer se sair bem nos concursos públicos, também nos vestibulares. Daqui a pouquinho tem muito mais com o professor presente aqui com a gente. Mas antes, você também gosta de acompanhar as notícias pelo Brasil e mundo afora a respeito da educação, não é não? Então é para você que começa agora o nosso quadro Se Liga Estudante. E agora eu continuo com o nosso bate-papo com o professor de língua portuguesa, Luciano Borges, que comentou no bloco anterior, professor, a respeito da aprendizagem baseada em problemas. É a maneira mais indicada para as pessoas aprenderem, aprimorarem os seus conhecimentos, as vivências, as experiências, muitas vezes consideradas trágicas, fazem com que as pessoas aprendam diante dos problemas, por exemplo? A aprendizagem baseada em problemas é uma estratégia de aprendizagem, é uma estratégia, é uma teoria a mais, né, que vem nos auxiliar aí nesse difícil, vamos fazer essa missão que é o ensino e a aprendizagem, né? A aprendizagem baseada em problemas, ela é bacana porque ela instiga o aluno, né, por meio de um problema. Então o professor dá uma situação problema para o aluno, e o aluno com os seus, não é, com seus pares, com os outros alunos, eles buscam, pesquisam, não é, maneiras de resolver e de propor uma solução para aquele problema que o professor deu. Então, eles, nesse ato, nesse fazer, nessa pesquisa, eles acabam encontrando uma significação mais abrangente para aquela questão. E aí passa a fazer sentido para eles aquilo que eles estão aprendendo. Então, a aprendizagem baseada em problemas, ela tem tido tanto sucesso, né, em razão disso, da significação, né, que o aluno ele encontra um significado para aquilo que ele aprendeu e ele consegue fazer relações com aquilo que ele já sabia, né, e com o conhecimento novo que ele adquiriu correndo atrás, né, e o professor passa a ser um tutor, não é? Apontar caminhos para que o aluno construa aquele conhecimento. Então, a aprendizagem baseada em problemas é uma estratégia muito bacana e ela está sendo assim difundida, né, a nível mundial mesmo. Muito interessante, como o professor Luciano comentou com a gente, instiga, acredito eu que promove a pesquisa também, os estudos nos estudantes e sem contar o desafio, né, professor? Hoje em dia, não só os estudantes, mas os professores, as pessoas de maneira geral, quando desafiadas, elas querem encontrar uma solução e isso é um estímulo muito positivo para o conhecimento, né? Com certeza. Até comentei com vocês há pouco da viagem que eu fiz ao Chile, e quando você sai do país, né, toda uma situação que se você nunca passou por isso, toda uma situação que você vive, né, durante a viagem, são problemas que caem no seu colo ali, naquele momento ali você precisa resolver. Então, por exemplo, mesmo uma viagem, você tem a aprendizagem baseada em problemas a todo momento. Por exemplo, se você chega numa conexão, tua mala não está lá, é um problema que caiu ali e você precisa resolver, né? E você acaba aprendendo, nossa, onde fica a esteira, por onde que eu passo primeiro, o que é alfândega, o que é migração. Então, essas coisas também, o dia a dia nosso, ele é repleto de aprendizagem baseada em problemas. A gente que não percebe isso, né? E a sala de aula também, quando o professor adota esse tipo de estratégia, né, que é o PBL, ele também passa a simplesmente a trazer o que está acontecendo lá fora no dia a dia, né, no mundo do aluno, para que ele dê conta, para que ele corra atrás, para que ele busque e construa o conhecimento. E cá entre nós, muitas vezes não percebendo esse aprendizado no nosso dia a dia, não só dentro do contexto escolar, mas fora da sala de aula também. É comum as pessoas entrarem em desespero e se há problema porque tem solução, não é, professor? Tem solução. Inclusive, basta que você se mexa. O artigo que eu escrevi para o jornal essa semana fala sobre inércia. Eu faço uma brincadeira com o conceito de inércia da física, e aí que diz que a inércia diz o seguinte: o que está parado tende a ficar parado, e o que se mexe tende a continuar em movimento, né? E você sempre oferece resistência para mudar o seu estado de movimento. Essa é a lei da inércia. Então, quando você cai um problema no seu colo e você precisa se movimentar, você continua se movimentando,
não é? Você consegue resolver problemas a partir do momento que você se propõe ao movimento, não é? Professor, associar a nossa vivência, o dia a dia, com as regras gramaticais, isso tudo faz com que a pessoa assimile melhor o conteúdo e passe a sentir prazer pelos estudos? Sim, uma coisa que é muito legal é assim, você está com preguiça de começar a estudar, né? Mas às vezes acontece porque você está numa inércia, você está parado. Mas a hora que você pega, começa a estudar, aquilo começa a fazer sentido para você, não é? Por exemplo, hoje eu falei sobre homônimos e parônimos, não é? Na gravação do programa. Então, o que acontece? Tem uma frase que é assim, ao encontro de encontro a. As pessoas acham que as significações são iguais, mas não são. Não é? E quando a pessoa vai lá estudar, ela está estudando para um concurso, para algo que vai melhorar a vida dela, ela começa, e aquilo começa a fazer sentido, nossa, agora eu aprendi isso. Não é? Ela se sente bem, ela se sente feliz. Por quê? Ela se colocou em movimento. Da mesma forma, ficam o incentivo, a reflexão. Para os professores, é importante essa constante capacitação, essa movimentação na busca de novos conhecimentos, professor? Sim, principalmente através da leitura, não? A vida do professor é uma loucura e quando a gente entra nesse mundo, a gente percebe que a gente tem que montar aula e tudo mais. E o professor, nesse processo de montar aulas, de preparar as aulas, de estudar, ele acaba lendo muita coisa. E acaba, às vezes, revisando, às vezes ele olha aquele conceito e tem uma ideia totalmente diferente. Ele já leu aquele conceito que ele vai ensinar, por exemplo, o professor de física, o conceito da inércia. Ele já leu, mas às vezes ele tem uma coisa assim, porque ele olha aquele conceito de um outro lugar, porque a cada dia a gente é uma nova pessoa, não é? Professor Luciano, ao longo da programação da TV Barretos, apresenta o programa Nova Ortografia, que está numa nova temporada e é muito interessante, uma das curiosidades do programa, que são takes rápidos, professor. Essa assiduidade com o estudo, mas às vezes pensando também na questão do tempo, pode colaborar para a memorização do estudante, do nosso telespectador. Foi também estudado essa questão do número de inserções ou mesmo o tempo de duração para cada mini aula que o professor ministra na telinha da TVB? Olha só, tem funcionado muito bem, não é? Às vezes, eu não sei se a gente, no início, a gente tinha toda a consciência, não é? Sobre o tempo, se ia ser bacana, se não ia, mas o que a gente percebeu é que ao longo a gente foi fazendo, não é? Isso é um processo criativo. E foi acontecendo e a gente percebeu assim que tem funcionado. Porque as pessoas às vezes, quando eu venho para Barretos e venho ver a família e os amigos, a gente ouve pessoas, a gente está num barzinho, está na cidade andando, as pessoas, olha, aprendi tal coisa com você. Então é aquele minutinho ali que a pessoa para diante da TV, né, e ela aprende alguma coisa e aquilo passa a fazer sentido para ela. Então isso é muito gratificante, então esse tempinho curtinho, não é? Só de fazer você refletir sobre a língua culta, né? Sobre a norma culta, a variedade culta da língua portuguesa, eu acho que esse minutinho, essa pílula, não é? Tem feito um efeito muito bacana. Professor, há muitas regras, né, na língua portuguesa? Sim. A norma culta, ela se embasa na gramática prescritiva. E é um universo, né? Como toda ciência, né? É um universo e que não se esgota. Até porque, como eu disse, a língua ela é viva. Então, uma variedade que não é prestigiada, um falar que não é prestigiado, às vezes de tanto a comunidade utilizar daquela maneira, às vezes ele passa, depois de um tempo, ele se consolida e ele vira norma culta. Não é? O que a gente tem visto muito no falar hoje, que eu acredito que vai virar, logo, logo, vai virar norma culta, por exemplo, eu vi ele, eu vi ela. A gente vê isso na TV, no horário nobre da TV, não é? Nas novelas a gente vê as pessoas falando dessa maneira. E o que diz a gramática prescritiva, a norma culta? Eu o vi, eu a vi. Então não tem porque a gente pôr o pronome lá no final, não é? Isso até quando eu começo a analisar isso, eu fico até... Porque o Yoda,
do Guerra nas Estrelas, né? O que constitui o Yoda, né? Que é aquele personagem baixinho que todo mundo, que parece um sapinho, né? É o jeito que ele troca tudo de lugar, né? Então eu até faço uma relação, uma analogia meio, gosto de brincar com isso, não é que os falares, eles nos constituem, né, enquanto pessoas. Então, por exemplo, se você sabe transitar entre um falar mais formal e um falar informal, se você tem consciência, tem uma bagagem, um léxico bacana sobre norma culta, você, numa situação mais formal, você consegue mudar o seu falar, não é? E se adequar à norma culta àquela situação. Né? O que acontece com as pessoas que não têm grande escolaridade? Elas não conseguem transitar. E isso, quando a pessoa não consegue transitar, ela não consegue mudar do falar informal para o falar formal, ela como se crescesse diante dela um muro e ela não consegue avançar socialmente. Por quê? Uma pessoa que não consegue transitar do informal para o formal, que é a língua de prestígio, um falar mais próximo do culto, quando ela chega numa situação de processo seletivo, ela não passa, infelizmente. Tá vendo só? Mudanças, assim como o professor citou para a gente, podem acontecer, mas será que isso viria a facilitar ou a confundir ainda mais a mente de todas as pessoas, professores, estudantes? Iremos mergulhar nesse universo fascinante um pouquinho mais na sequência dos recados dos nossos apoiadores culturais. Até já! De volta ao nosso TVB Escola, hoje eu recebo o professor Luciano Borges, conhecido pelos telespectadores, pela comunidade barretense, no programa Nova Ortografia, que traz sempre muitas dicas para todos nós. Ao longo da programação, a gente consegue aprender um pouquinho mais também com todo esse conteúdo educativo. Inclusive, comentávamos no bloco anterior, professor, a respeito dessas mudanças. As mudanças, muitas vezes, elas têm o propósito de facilitar a questão do ensino-aprendizagem, mas muitas vezes acaba confundindo também a mente do estudante. Claro, claro. A nova ortografia, com a proposta, ela gerou muita polêmica, porque para alguns, por exemplo, os membros da Academia Brasileira de Letras, que estavam à frente da mudança e tentando negociar todo aquele imbróglio, para eles sim, fazia sentido, não é, mudar 0,5% do léxico brasileiro. Mas para a grande maioria dos professores, isso já não fazia tanto sentido. Não é? Você imagina, no meu caso, eu olhei para a minha biblioteca particular, os livros que eu tenho mais de 300 livros, se a gente olhar do ponto de vista da nova ortografia, eles já estão desatualizados, mesmo mudando apenas 0,5% do léxico. Né? Então é uma coisa assim... É um tema muito polêmico e agora eles prorrogaram, efetivamente a adoção da nova ortografia. Mas o que eu sempre indico e eu falo até no programa, né? Se você tente estudar, né, a nova ortografia e já começar a colocá-la na sua vida, porque os jornais de grande circulação já colocaram e as revistas também. Então já tente escrever de acordo com a nova ortografia, se você trabalha com textos, com documentos profissionais. Né? Porque o telespectador lá de casa, se ele já tem mais alguma idade, ele vai falar assim, eu não vou escrever, vou continuar escrevendo da maneira... E ele faz todo o sentido, não é? Agora, se você trabalha com textos, com documentos oficiais, aí sim, não é? Se você é um advogado... Mas se você trabalha como administrador de empresa, se você trabalha com textos, né, do âmbito profissional, aí sim fica a dica, comece a escrever já de acordo com a nova ortografia. E está aí mais um desafio proposto aos professores também. Na realidade, os professores eles têm um papel muito importante na vida de todos nós. Eu sou muito grata a todos os professores que passaram na minha vida, não só pela formação profissional, mas pela formação do indivíduo de maneira total, não é, professor Luciano? E a gente sabe que os professores, eles são responsáveis pelas profissões que existem, por todas elas, seja qual seja o segmento. E é importante comentar a respeito disso também, porque os professores qualificam os profissionais que vão atuar no mundo do trabalho. E eu sei que esta tem sido uma pesquisa do professor Luciano para um próximo lançamento de livro que fala justamente do mundo do trabalho, né? Isso,
é uma compilação dos artigos que eu publico semanalmente no jornal aqui, Jornal Diário aqui de Barretos. E a gente tem uma parceria de longa data, né? Eu já escrevo para o jornal desde 2001. Então eu compilei, né, mais ou menos, já tenho mais ou menos uns 40, 50 artigos, e a gente vai lançar esse livro que ele vai se chamar Temas Transversais, o Mundo do Trabalho. Né? Por quê? Trata de temas pertinentes ao mundo do trabalho. São sempre, e também textos curtos, eles não têm mais que 1.700 caracteres, então trata trabalho em equipe, comunicação oral, comunicação escrita, e vários temas, assim, sempre com esse tom, né, voltado para o mundo do trabalho. Professor, e cá entre nós, as escolas têm desenvolvido isso muito bem, né? A questão do relacionamento entre as pessoas, né? Interpessoal, o trabalho em equipe, as ações que envolvem a comunidade, portanto, de responsabilidade social, além de todo o intelecto envolvido por detrás disso. Isso. É papel da escola, não é? Formar esse aluno de maneira que ele tenha um perfil atrativo para o mercado de trabalho. Não é? Porque além de fazer a gente formar um aluno que ele seja cidadão, que ele seja ético, não é? E a gente precisa também dar situações, promover situações que trabalhem também não só a inteligência intelectual, mas a inteligência emocional desse aluno. Né? Como é que é o conviver? Como é que é ele ouvir o outro, não só ouvir a si mesmo? Não é só a vontade dele que conta? Não é? Então, construir não é construir, acho que fica até estranho falar isso, mas assim, desenvolver esse aluno é de suma importância. E é papel da escola, assim como é papel da comunidade como um todo, né? Fazer com que nossas crianças tenham todo esse aporte para quando chegar no mercado de trabalho, se desenvolver, crescer. Né? E aí cresce a comunidade, cresce a cidade, cresce o país. Exatamente. Busquem, portanto, esse mesmo fascínio que a gente tem pela educação, né, professor? Claro. Assim como bem ressaltou o professor Luciano, a favor do desenvolvimento. Se às vezes as pessoas desanimam pela questão da educação ser progressiva, o desenvolvimento ser progressivo, a gente deve pensar assim que essas mudanças, elas ocorrem, interferem na nossa vida e também nas gerações futuras, né? Claro, as mudanças que vêm ocorrendo na educação, ninguém tem uma bola de cristal, né? Às vezes o dirigente está lá, ele é mal compreendido, ele tenta uma nova estratégia, às vezes não é muito feliz, mas eu acredito que o ser humano, né, nós, principalmente os profissionais da educação, a gente está sempre focado, né, em oferecer a melhor estratégia de aprendizagem para os nossos alunos. Professor, você imagina a repercussão do programa Nova Ortografia, não só para a comunidade escolar, mas para o telespectador, muitas vezes leigo, das regras gramaticais, como o professor vem diariamente oferecendo essa informação para todos nós? Sim, inclusive quando eu coloco um link, a gente tem as redes sociais hoje, e as pessoas falam assim, nossa, muito obrigado, aquela maneira que você explicou, eu entendi. Às vezes não é porque eu expliquei daquela determinada maneira, mas é que às vezes é um resgate, não é? Que às vezes, e o papel da TV acho que é bem importante nesse sentido. Às vezes a gente eu dou uma dica lá da norma culta, da língua escrita, né, que aquilo é para a pessoa aplicar numa situação mais monitorada, uma situação mais formal, e ela pega aquele minutinho, ela senta ali e ela relembra aquilo que ela aprendeu lá na escola, lá atrás. Então, um reforço. E existem pesquisas, inclusive, de aprendizagem, né, que focam como que as pessoas aprendem. E hoje, o que os estudos dizem é o seguinte, que quando você estuda algo, não é muito bacana você rever amanhã. É bacana você voltar depois de um tempo, não é? E rever aquela situação, e rever aqueles estudos. Você internaliza, você assimila muito mais o conteúdo. Então o programa, imagina, né, pensando dessa maneira, né, o programa, um minutinho só, dá aquela dica, a pessoa pega, assiste aquela dica, aquele um minutinho ali, ela volta naquele conteúdo lá atrás. E aí, como faz muito tempo, aquele conteúdo é reforçado, e a assimilação ela se dá por completo.
Vendo só que bacana esse reforço nas telinhas aqui da nossa TV ao longo da nossa programação, muito interessante. Acredito que para o professor também acompanha toda essa evolução com muito orgulho, a educação através da TV, não apenas a educação regular, mas ainda a educação especial, a educação de jovens e adultos. Isso vem a efetivar o que é de direito de todos, não é, professor? Isso, a educação ela é um direito e se a gente pensa que a TV tem esse papel, né, educacional, e hoje está muito forte um outro lado, que é a educação à distância. Né? Você imagina, as pessoas no horário de almoço ou à tarde, elas estão vendo TV e de repente tem um link de um minutinho do programa Nova Ortografia. Né? É como se fosse também uma educação à distância, né? Porque a gente sai fora daquele universo da sala de aula. Muito bom poder hoje no nosso TVB Escola conversar um pouco mais com esse grande profissional, companheiro aqui também. Obrigada pela profissão, obrigada também por todos os ensinamentos que compartilha aqui conosco. É sempre muito bem-vindo também no programa TVB Escola. Deixa os últimos minutos do programa de hoje, professor, para o seu recado a todos que prestigiam a nossa programação. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, até poder falar um pouquinho sobre o programa, dos objetivos, né? Que a gente está trabalhando, sim, uma variedade só da língua, né? Um dialeto só que é a variedade culta. Né? O programa não tem a pretensão de querer interferir na fala, não é? No dialeto, não é? Paulistano, no dialeto interiorano. A gente não tem essa função, né? A gente não tem esse objetivo. O objetivo é realmente falar daquela língua culta, daquela língua que é prestigiada nos concursos, né? Nos documentos oficiais. Então, já deixa a gente muito alegre em poder ajudar as pessoas aí que estão sempre querendo crescer mais profissionalmente e estudando. Só a alegria nossa também poder aprender um pouco mais a cada dia com o professor também. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. No TVB Escola de hoje, conversei um pouco mais com o redator, psicopedagogo, professor de língua portuguesa, escritor e tantas outras funções, o nosso querido amigo professor Luciano Borges. Você que está aí do outro lado da telinha, agradeço também a sua companhia. Permaneça acompanhando a nossa programação. Até o nosso próximo encontro. Tchau!